Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos fazer a resolução das atividades sobre Renascimento, primeiro ano do ensino médio. Muito bem, então vamos lá. Primeira questão da FUVEST, ok? Onde eu tenho a Virgem dos Rochedos de Leonardo da Vinci. Vamos abrir aqui para ver. Vamos ver algumas coisas. Aí vocês vão ter total acesso, ok? Então aqui eu tenho a Virgem dos Rochedos. Muito bem. De acordo com o texto, a imagem, o Renascimento destaca-se em relação à arte medieval pelas seguintes características: representação do nu e iluminuras, representação do nu e iluminuras, alegorias mitológicas e uso de mosaicos, predomínio do retrato e o estilo românico na arquitetura, aplicação da perspectiva da matemática e o uso da tinta a óleo, ok? Então aqui o que vai diferenciar o período do Renascimento para o período gótico vai ser o quê? O uso da perspectiva. Para quê? Para dar uma sensação de profundidade, tá certo? Dar uma veracidade à imagem. E a tinta a óleo, que permitiu o quê? Um melhor acabamento, ok? Segunda questão, todos conhecem o homem vitruviano, tá? Colocada por Leonardo da Vinci, tá? Então, olha só, o homem vitruviano produzido em torno do ano de 1490, tá? O texto representa um dos esboços mais famosos do mestre Leonardo da Vinci, 1452 a 1509. Essa obra expressa as proporções da figura humana como medida de todas as formas. Como eu falei anteriormente, é a ideia de perfeição a partir do número de Fibonacci. Terceira, da nossa UEPA, tá certo? Eu tenho aqui a Capella Pazzi, do Brunelleschi, lá em Florença, tá certo? Então, olha só, Brunelleschi é mais conhecido, porém, como pai da engenharia moderna. Ele não somente descobriu a perspectiva matemática, como lançou o projeto da igreja em plano central, que veio a substituir a basílica medieval. No projeto da Capela de Pazzi, ele utilizou motivos clássicos na fachada, ilustrando a retomada das formas romanas e a influência renascentista na simetria e na regularidade. Bom, a arquitetura, da forma como está descrito nos textos, da paixão que os renascentistas nutriam pelos clássicos. O próprio nome Renascimento, ele vem do quê? De retomada da cultura clássica greco-romana, ok? Retomada dos elementos como o arco na fachada da capela em questão, na ênfase de teorias de base racional contidas na matemática e na engenharia, na dependência da aritmética para produzir a beleza e a harmonia da arquitetura. Então tudo aqui, eles vão se basear no quê? Nos números perfeitos gregos, ok? Pi, Fi, Fibonacci e etc. Tá certo? O número de ouro, a proporção áurea, tá bom? Então, letra B. Quarta questão. A Igreja Católica proibiu a apresentação dos mistérios em 1438, já na Idade Moderna, com a intenção de impedir a mistura abusiva entre o litúrgico e o profano. Assim, o teatro popular se consolidou. Sobre o teatro popular medieval, analise as afirmações e assinale a alternativa que indica os itens corretos. Então aqui eu tenho uma imagem de um filme, tá certo? O Sétimo Selo, que ele mostra essa ideia do teatro medieval, do teatro mambembe, da comédia de costumes. Vamos lá. Vou botar aqui pra gente a imagem. Bom, os atores passavam pelos vilarejos, apresentavam encenações cômicas, danças e cantos, usando como palco a mesma carroça que os transportava. Game of Thrones, ok? O teatro popular medieval apresentava personagens estereotipados e partia dos acontecimentos do dia a dia para criar cenas cômicas. Essas características influenciam o teatro até hoje. Olha, Gil Vicente, um dos principais dramaturgos portugueses, foi quem deu unidade entre o texto e a representação dramática. Porém, suas temáticas eram medievais, fazendo uso das moralidades e dos autos. Ok.
O teatro popular fragilizou-se com a participação de atores profissionais nos mistérios e nas encenações da Paixão de Cristo. A interpretação dos diabos era exagerada, fazendo com que a igreja perseguisse os atores. Negativo. Negativo, tá certo? Então aqui os itens 1, 2 e 3 estão corretos, ok? O teatro medieval era um grande evento social, com forte apelo popular. Já falamos um pouco lá em cima, tá? Sobre esse tema, é correto afirmar. Alternativa A. As peças teatrais na Idade Média mantinham o texto em latim. Não. O texto em latim era na igreja. O teatro medieval era essencialmente religioso? Ok. As encenações aconteciam dentro das igrejas? Ok. E só como acontecia dentro das igrejas? E aqui sim, era feito em latim. Então somente os religiosos podiam participar e também interpretar. Tá certo? Então vamos lá. Sexta questão. A análise histórica do Renascimento italiano, caso das obras de Leonardo da Vinci e de Brunelleschi, permite identificar uma convergência entre as artes plásticas e as concepções burguesas sobre a natureza e o mundo daquele período. Acerca da relação entre artistas e burgueses, é correto afirmar que ambos convergiam em ideias, porque tanto os burgueses quanto os artistas, aí você tem Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donatello Doni e Rafael Sanzio, tá? Ou seja, as tartarugas ninja. Valorizavam a pesquisa científica e a invenção tecnológica, ok? Então tudo no Renascimento, perdão, vai ser envolto em quê? Em cientificismo, tá certo? Ou seja, a valorização da pesquisa. Sétima questão, com relação à arte medieval, o Renascimento ele vai se destacar pelas seguintes características. Nós já falamos lá em cima que você tem a óleo e a perspectiva geométrica, tá certo? Como eu estava falando com vocês, ok? Então, lá em cima, nós falamos sobre essa ideia do quê? Que lá nessa transição da Idade Média para o Renascimento, você vai ter a perspectiva e a tinta a óleo, tá? A perspectiva para dar veracidade à coisa e a tinta a óleo para quê? Para você poder retocar mais vezes, tá? Então, na sétima questão, a gente vai voltar a falar sobre o quê? A gente vai voltar a falar sobre teatro renascentista, tá certo? Então, olha só, o universo popular dos cordelistas, dos mamulengos, da linguagem dos folguedos, como o reizado e o bumbo meu boi, está presente na obra de Suassuna, somado à influência do teatro religioso medieval e das tradições da comédia dell'arte, ok? Comédia dell'arte, aquela comédia de costumes, não sei o que e tudo mais, tá certo? Então, olha só, Chicó e João Grilo são os personagens principais da trama do Auto da Compadecida. Todos nós já assistimos o Auto da Compadecida. Sessão da tarde, domingo, TV a cabo, tanto faz. Bom, Chicó e João Grilo são os personagens principais da trama O Auto da Compadecida e são os chamados amarelinhos, tá? Eles ludibriam seus patrões, usam da esperteza para angariar como os criados. Vamos lá. Aqui é uma imagem do próprio filme, tá certo? Então, Pantalone Dottore, Arlecchino e Brighella, Pulcinella e Francatripa, Scaramuccia e Capitano. No caso, vai ser o quê? O Arlecchino e o Brighella, porque eles vão se utilizar da linguagem do palhaço Augusto e do palhaço branco, tá certo? O Augusto é aquele que vai ser o bobo, que vai ser enganado, e o branco é aquele que vai enganar. Então aqui vocês já sabem quem é quem, ok? Então aqui nós encerramos a nossa revisão, tá? A resposta das questões. Então fiquem bem, tá?